4 ações para você prosperar na época pós-Covid-19. Então, uma ação que você tem que tomar imediatamente, tem que ser uma coisa ágil mesmo, rápida, é recuperar rapidamente as receitas que você perdeu. Eu imagino que muita gente, quase todas as áreas de negócio, quase microempresas, pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas, todas as áreas de negócio, quase todas elas, tem exceção das empresas de tecnologia, que muitas delas aproveitaram para crescer, porque estou falando agora daquilo que é o cenário econômico, né? Da estratégia que elas trouxeram. As farmacêuticas, essas não foram tão impactadas em termos de crescimento e de receitas, é isso que eu estou falando agora. Então, você que não está nesse cenário, recuperar rapidamente as receitas. E qual é o primeiro grande lance para você recuperar rapidamente as receitas? Fala para mim, qual é o coração de qualquer empresa? Isso eu acredito muito nisso mesmo. Coração de qualquer empresa, aquilo que faz a empresa funcionar, motor de qualquer empresa, você sabe, eu sei que tem muitos representantes aqui, né? E eu sei que tem muitos vendedores. Cara, motor de qualquer empresa, vendas. Então, empresário, você precisa flexibilizar seus processos de venda. Você precisa ter estratégias que façam com que os processos burocráticos de vendas, por exemplo, não sejam tão burocráticos assim. Você precisa facilitar a compra do seu cliente. Você precisa encontrar maneiras de ser simples numa venda. Você precisa encontrar maneiras de fazer com que os teus vendedores saiam de todos os processos burocráticos nos quais eles estão envolvidos e consigam dedicar o seu tempo para fazer o quê? Vender. E aqui na palestra Protocolo de Vendas, eu falei para vocês já, o que é realmente o vendedor? Colocar a sua atenção em vender. É se ocupar principalmente com 3 atividades. Prospectar, agendar reuniões com clientes e fechar contratos. Essas 3 atividades principais. Agora, se o teu vendedor, nesse período de crise, ele é um vendedor que está envolvido com um monte de processo burocrático, vai ser muito difícil você recuperar suas receitas. Você deveria estar investindo seu tempo em recuperar rapidamente as suas receitas. Questione os seus produtos, questione os seus serviços. Será que aquilo com que você trabalha realmente continua sendo necessário nesse período? Então aqui, acho que, não sei se foi o Alfredo, mas foi o Alfredo, que comentou da Kodak, né? Fez um giro, pivoteou. Eu comentei com vocês sobre isso, acho que na última live de excelência e atendimento. Pensamento de startup. Você, como empresário, agora precisa ter pensamento de startup. Você precisa ser ágil nas decisões, não patinar nas decisões. Tenha pensamento de startup, finge que a tua empresa está começando agora. E uma das coisas que a startup vai fazer é pivotear. Vamos ver, nesse período de crise, ao invés de ficar analisando, de ficar planejando muito, você vai ter que planejar menos, testar mais, analisar menos, agir mais. Porque você não tem tempo. Então, menos análise dos números, mais ação. Menos, talvez, pesquisa e desenvolvimento para que um produto esteja perfeito. Mais teste no mercado. Essa é uma maneira de você recuperar rapidamente as suas receitas. Dá para entender isso? Então, olha, não foca tanto em querer que as coisas estejam perfeitas. Isso é uma frase do auxiliar da OMS, um dos diretores, ele fala, se você quiser que as coisas estejam perfeitas para agir, você não vai ter tempo para fazer nada nesse período de crise. Não espere que as coisas estejam perfeitas. Haja rápido. Recupere rapidamente as suas receitas e invista para que os teus vendedores, por exemplo, tenham processos mais eficazes. E desenvolva pensamento de startup. Beleza? Não importa quantos anos a sua empresa tenha. Não importa. Lembra, é um novo mundo. Então, você precisa fazer com que a tua empresa caminhe de maneira muito mais rápida nesse processo agora, e essas são algumas maneiras de fazer isso. Legal? Segunda coisa que você vai fazer para que o impacto da Covid, para prosperar pós-Covid, é reconstruir as operações. Como as coisas acontecem dentro da tua empresa? E aí o Fábio falou lá no começo que boa parte dos negócios está migrando seus produtos e serviços para atendimento digital.
Muito bem, quem é um tipo de segmento que tem investido muito nisso? Escolas, por exemplo. As escolas tiveram que repensar completamente as suas operações. Óbvio, porque senão elas não iam sobreviver. Muitas delas têm sido muito eficientes nisso. Outras delas, que demoraram para tomar decisões com relação a isso, têm sofrido muito. Por exemplo, você vê escolas agora querendo retomar logo o atendimento presencial, o comportamento do consumidor continua sendo um comportamento de valorizar mais, por exemplo, ou boa parte deles ainda, né? De valorizar mais a saúde, de valorizar a saúde dos seus familiares, e ele não quer de jeito nenhum que a empresa volte para a escola. E a escola, por outro lado, porque não conseguiu se adaptar a esse novo modelo digital, não conseguiu reconstruir suas operações, ela quer que as pessoas voltem. E aí começa a ter um êxodo em massa. Você vai começar a ver muito isso. Empresas que não construíram, não reconstruíram a sua cadeia de fornecedores. Você precisa entender que talvez agora, do começo ao fim, a tua operação, desde o relacionamento com os fornecedores até os processos de pesquisa, os processos de construção de novos clientes, todo o teu processo de operação poderá ser digital. Todo ele. Inclusive a sua relação com seus parceiros, inclusive a sua relação com os seus fornecedores. Então você precisa olhar para o negócio, talvez você vai entender que é muito importante que você reconstrua a sua operação. Então, lá atrás, nós vínhamos falando, né, a respeito desse circuito de lives, e aí para mim, por exemplo, que sou alguém que trabalha com treinamentos, com palestras, a reconstrução da operação teve que acontecer de uma maneira muito rápida. Eu não ia conseguir mais estar aí com você na tua empresa, naquele período, entende? Devagar, quando as coisas forem retomando, sim, mas pode ser que as minhas operações sejam completamente, se não 100%, mas uma grande parte, agora online, como nós estamos fazendo aqui. Dá para entender isso? Dentro da tua empresa. Quais são as operações que precisam ser reconstruídas? Lembra? Menos análise, menos certeza, uma certa dose de incerteza, mas agilidade, processos ágeis, um menor número de pessoas tomando decisões, você vai ter que passar por isso. Gestão por projetos, que é alguma coisa que dentro das metodologias ágeis existe muito, as pessoas trabalham em equipes diferentes, com coordenadores de projetos, com responsáveis por projetos diferentes, para ter mais agilidade. O quanto você já pensou nisso dentro da tua empresa? O quanto isso é uma verdade para você já nas tuas operações? Então vamos lá. Para você ter prosperidade pós-Covid, primeiro, recupere rapidamente as receitas. Segundo, reconstrua suas operações. Terceiro elemento para um cenário pós-Covid. Repense a sua organização. Você precisa repensar a tua empresa. O conceito dela mesmo. A ideia poderosa dela. Para que a tua empresa existia antes? Sabe? Pegar o teu quadro de missão, visão, valores e perceber que pode ser que ele esteja em mudança também. O que é uma missão de uma empresa mesmo? Porque a empresa existe. Olha, eu achei ótimo esse exemplo aqui do Alfredo. Uma Kodak existe para quê? E aí ela começa a trabalhar com outras coisas e fala, eu quero manter a minha empresa, eu quero continuar ajudando a comunidade, eu quero continuar construindo uma sociedade melhor. E ela repensa a organização. Ela repensa a ideia forte da organização. Ela repensa o principal objetivo da organização. Ela repensa a sua razão de existência. Nesse período, você olhou para a tua empresa e repensou a razão de existência dela? Daqui para frente, gente, de alguma maneira, toda empresa vai ser uma empresa tecnológica. Toda empresa terá de maneira muito forte processos extremamente tecnológicos dentro das suas operações, dentro do seu pensamento, dentro da sua cultura. Que você repensou com relação à razão de existência, com relação à sua visão de futuro para a empresa? O que ela vai ser? Você conseguiu sair do cenário atual, jogar o teu pensamento um pouquinho para frente e pensar, como será a sua empresa daqui 5, 10 anos? Óbvio que você já sabe que isso não é uma certeza,
que não é uma profecia, mas construir de acordo com esse novo cenário, onde o consumidor se comporta de maneira diferente, onde os negócios locais são mais fortalecidos, onde o aspecto ecológico é muito mais considerado, onde o propósito da empresa é muito mais visto pelos consumidores. O que você tem pensado como grande propósito para a tua empresa? Em que eu, consumidor, poderia olhar para a tua empresa e falar, puxa vida, eles estão, nesse momento todo de dificuldade, construindo alguma coisa relevante para o planeta, alguma coisa realmente relevante para o meio, alguma coisa realmente relevante para a sociedade. Se olhar para a sua empresa e se fez essa pergunta, porque, olha, o consumidor ele vai começar a prestar muito mais atenção nisso. E é por isso que você precisa repensar a ideia poderosa da tua empresa. O consumidor hoje, ele está online e ele consegue entender através, talvez, de um site teu, de um sistema que você usa, qual é o teu comprometimento, qual é o teu engajamento por fazer alguma coisa realmente diferente para o mundo nesse momento de tanta dificuldade. E aí? Qual é o teu comprometimento? Qual é o teu engajamento? Quais são verdadeiramente as tuas ações para contribuir com a sociedade nesse momento em que a sociedade precisa, talvez, uma empresa como a tua? Qual é o teu grande propósito? Em que o seu grande propósito tem contribuído? Quais são os valores que você tem divulgado? Não só divulgado, sobre o que você tem falado, não só falado, como a sua empresa tem agido para realmente demonstrar que está comprometida, engajada para ajudar o mundo a superar tudo isso. Porque as pessoas vão começar a olhar para isso. O quanto realmente as pessoas estão no centro da tua organização. O quanto de verdade, na semana que vem nós vamos ter uma live sobre liderança ágil. E aí eu vou falar bastante disso a respeito de empresas que realmente se manifestaram, estão colaborando com o mundo, e de outras empresas gigantes, hein? Conceituadas, que você abre o site lá e fala, nós contribuímos para a transformação do mundo, que tiveram ações desastrosas nessa pandemia. Semana que vem, esteja aqui, você vai conhecer esses exemplos para conseguir ser um líder que realmente coordena, que realmente direciona, que realmente conduz a tua empresa para uma transformação no mundo. Mas para isso, você precisa repensar a tua organização. Quais são os teus valores hoje? Os valores das pessoas estão mudando. Os valores da tua empresa estão mudando. Os valores dos teus colaboradores estão mudando para um fortalecimento de relacionamento, para se importar mais com as pessoas. Os valores da tua empresa estão mudando para isso? Ou você continua agindo da mesma maneira? Lucro, lucro, lucro. Não estou falando que, obviamente, que lucro não é importante. Mas todos esses outros valores estão atrelados a isso dentro da tua empresa? Você precisa repensar a tua organização. Os níveis hierárquicos. Organograma da empresa. Extremamente verticalizados. Você já sabe que isso vai trazer uma demora, uma burocracia maior nos teus processos. Você tem pensado nisso? Tem existido a horizontalização dos teus processos? Para você repensar uma organização que seja mais ágil? Se não, você já está 4 meses atrasado. Você precisa começar a pensar nisso. Você precisa começar a ter ferramentas para isso. Você precisa, se você não sabe como, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, modelar outras empresas. Se você não sabe como, buscar ferramentas para isso. Tá? Então, vamos lá. Recupere rapidamente as suas receitas. Reestruture, reconstrua, faça de maneira diferente as suas operações. Repense a sua organização. E por último, acelere, esse apesar de parecer óbvio, né? Mas é alguma coisa que você vai ter que fazer pós-Covid, se não fez, precisa começar urgente. Acelere a adoção de soluções digitais. Toda empresa, já falei isso agora há pouco, vai ser uma empresa tecnológica. Acelere a adoção de soluções digitais.